Você já foi traído por alguém em quem mais confiava? Imagine perder tudo: sua família, sua casa e até mesmo sua própria identidade, por causa de uma única mentira. E se as pessoas que deveriam proteger você fossem as que destruíram você? Isto não é apenas um pesadelo? Esta foi a minha realidade. Durante a maior parte da minha infância, acreditei que tinha uma família normal e amorosa. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos, mas dividiram a custódia, garantindo que eu ainda me sentisse amada. Meu pai era um homem forte e respeitado, e eu o admirava. Minha mãe era gentil e solidária, meu lugar seguro sempre que as coisas ficavam difíceis. Mas então veio Jana, a nova esposa do meu pai. No início, ela era tudo o que ele sonhava: encantadora, calorosa e ansiosa para desempenhar o papel de uma madrasta amorosa. Mas atrás de portas fechadas, ela era algo completamente diferente. Tudo começou pequeno, pequenos comentários que me fizeram sentir indesejado, mudanças sutis no comportamento do meu pai que eu não conseguia entender direito. Quando percebi a verdade, que Jana me via como uma ameaça, já era tarde demais. Ela envenenou meu pai contra mim, distorcendo a realidade até que ele não me via mais como seu filho, mas como alguém perigoso. E então, no meu aniversário de 21 anos, ela deu o último passo. Uma única acusação. Uma mentira tão vil que destruiu meu mundo em um instante. Meu pai acreditou nela sem questionar. Fui isolado, abandonado e deixado para juntar os pedaços de uma vida que não reconhecia mais. 7 anos depois de saber a verdade, meu pai implorou por perdão. Mas depois de tudo que passei, será que algum dia conseguirei perdoá-lo? Esta é a minha história. A confiança é algo que muitas vezes consideramos garantido. Presumimos que nossa família, as pessoas que nos criaram e nos protegeram, sempre estará ao nosso lado. Mas o que acontece quando essa confiança é abalada? O que acontece quando a pessoa que você mais admira lhe dá as costas? Para mim, essa pessoa era meu pai. Enquanto crescia, nunca tive motivos para duvidar dele. Ele foi meu herói, aquele que me ensinou a andar de bicicleta, aquele que me contou histórias para dormir quando eu era pequeno. Mesmo depois que meus pais se divorciaram em 2003, quando eu tinha 9 anos, ele nunca me fez sentir como se eu fosse nada menos que seu filho. Ele dividia a custódia com minha mãe e todo fim de semana eu fazia as malas e ficava com ele. Depois, em 2005, tudo começou a mudar. Esse foi o ano em que meu pai conheceu Jana. Eu tinha 11 anos quando ele me apresentou ela. Ela parecia bastante legal, pelo menos no começo. Ela tinha filhas gêmeas, Emma e Emily, alguns anos mais velhas que eu. Meu pai estava feliz e, por um tempo, acreditei que isso significava que eu também deveria estar feliz. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. A atitude de Jana em relação a mim ficou mais fria. Seus sorrisos, forçados, suas palavras mais nítidas quando meu pai não estava por perto. Ainda me lembro da primeira vez que ela me disse que não gostava de mim. Eu tinha 12 anos e estava sentado à mesa do café da manhã quando ela se inclinou e sussurrou: "Vamos fingir que nos damos bem pelo bem do seu pai." Eu não sabia como responder. Eu era apenas uma criança e essa mulher, que deveria ser minha família, tinha acabado de me dizer que não queria nada comigo. Daquele momento em diante, meus fins de semana na casa do meu pai se tornaram algo que eu temia. Jana controlava tudo. As conversas, as refeições, a maneira como meu pai me via. Ela distorceu a verdade tão sutilmente que até eu comecei a duvidar das minhas próprias experiências. Sempre que tentei falar, meu pai rejeitou minhas preocupações. Ela está apenas brincando, ele dizia. Tente se dar bem, mas não era brincadeira. Era algo mais sombrio, algo calculado. Jana sabia exatamente como manipulá-lo e, a cada ano que passava, ela criava uma divisão ainda maior entre nós. Quando completei 16 anos, em 2010, meu pai não me via mais como filho. Ele me viu através dos olhos de Jana, um problema, um fardo, alguém que ele tinha que tolerar. Ainda me pergunto, quando ele parou de confiar em mim? Foi gradual ou ele decidiu um dia que as palavras de Jana tinham mais peso do que as minhas?
Nunca recebi uma resposta. Mas o que sei é que o pai que um dia segurou minha mão e disse que me amava, se foi. E o homem que tomou o seu lugar? Ele era um estranho. A manipulação é uma arma invisível. Ao contrário da violência física, não deixa hematomas nem cicatrizes, apenas dúvidas, confusão e uma crescente sensação de desamparo. A pior parte? Muitas vezes você não percebe que isso está acontecendo até que seja tarde demais. Era exatamente assim que Jana funcionava. Ela não queria apenas que eu saísse da vida do meu pai, ela queria ter certeza de que eu nunca teria a chance de revidar. No início, suas táticas eram sutis. Ela distorcia minhas palavras na frente de meu pai, fazendo-me parecer ingrato ou desrespeitoso. Se eu esquecesse de dizer obrigado ou não respondesse rápido o suficiente, ela suspirava e balançava a cabeça como se eu a tivesse insultado. Não sei por que ele age assim, ela dizia ao meu pai, com a voz cheia de decepção. Eu tento o meu melhor, mas ele simplesmente não me respeita. Meu pai, que costumava acreditar em mim, sem questionar, começou a hesitar. Então, o isolamento começou. Sempre que eu estava na casa do meu pai, Jana fazia com que eu me sentisse um estranho. Se ela preparasse o jantar, serviria todo mundo primeiro, me dando o que sobrasse. Se a família planejasse um passeio, ela esqueceria de me convidar. E se eu falasse sobre isso, ela distorceria a situação para que eu parecesse o problema. Por que você sempre age como a vítima? Ela perguntava com um sorriso malicioso. Talvez se você fosse mais legal, as pessoas iriam querer você por perto. A pior parte foi como ela controlou a percepção que meu pai tinha de mim. Ela plantou sementes de dúvida com tanta habilidade que, com o tempo, ele me viu através dos olhos dela. Se ela disse que eu era preguiçoso, ele acreditou. Se ela disse que eu era desrespeitoso, ele não questionou. Não se tratava apenas de virá-lo contra mim. Tratava-se de garantir que ele nunca mais confiasse em mim. Quando eu tinha 18 anos, meu pai já não olhava para mim com amor ou orgulho. Em vez disso, ele me via como uma decepção, um encrenqueiro, alguém que não valia a pena defender. E Jana? Ela havia vencido. Pelo menos foi o que ela pensou. Há um momento em que a dor se transforma em outra coisa. Quando a tristeza se transforma em resiliência. Quando a traição alimenta a determinação. Aos 21 anos, quando meu pai me expulsou com base nas mentiras de Jana, não tive escolha senão sobreviver. Lembro-me de estar do lado de fora da casa da minha mãe, com a mala na mão e a mente disparada. Como você avança quando toda a sua base desmorona sob você? Como você confia em si mesmo quando as pessoas que o criaram o fazem questionar seu próprio valor? Durante meses fiquei perdido. A rejeição do meu pai me assombrou. Repassei a noite da falsa acusação em minha cabeça, me perguntando se eu tinha dito ou feito alguma coisa, qualquer coisa, que tornasse mais fácil para ele acreditar nela. Afastei-me dos amigos, evitei relacionamentos e tive medo de me abrir com alguém. Se meu próprio pai pudesse me trair, como eu poderia confiar em mais alguém? Mas a dor, por mais insuportável que seja, força o crescimento. Tive que me redefinir fora da sombra do meu pai. Concentrei-me na minha educação, mergulhei no trabalho e encontrei consolo em pequenas vitórias. Formar-me, conseguir o meu primeiro emprego, recuperar o controle sobre a minha própria vida. Não foi fácil. As cicatrizes da manipulação de Jana eram profundas e eu as carregava para todos os lugares. A virada aconteceu quando conheci Mara. Ao contrário de Jana, ela não me manipulou nem me derrubou. Ela ouviu. Ela viu as partes de mim que eu achava que estavam quebradas e me mostrou que não estavam. Lentamente, aprendi a confiar novamente, a acreditar que não fui definido pela traição do meu passado. Sobreviver não é apenas resistir. Trata-se de recuperar sua história. E foi exatamente isso que eu fiz. O perdão é frequentemente descrito como a etapa final da cura. Mas, e se algumas feridas forem muito profundas? E se perdoar alguém significar trair a si mesmo? Quando meu pai me ligou depois de 7 anos, sua voz falhou com pesar. Ele finalmente viu Jana como ela era. Ele implorou por uma segunda chance, desesperado para desfazer o passado, mas algumas coisas não podem ser desfeitas. Passei anos sofrendo, em silêncio, questionando meu valor,
reconstruindo os pedaços da minha vida que ele descartou tão facilmente. Seu pedido de desculpas não apagou as noites em que chorei até dormir ou os anos em que me senti indesejada. Isso não mudou o fato de que, quando mais precisei dele, ele não estava lá. Então fiz minha escolha. Eu me escolhi. Eu escolhi deixar ir. Não por ele, mas por mim. A confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. Algumas traições deixam cicatrizes que o tempo não consegue curar. E às vezes, a única maneira de realmente avançar é deixar o passado para trás. O que você teria feito? A vida tem um jeito de nos ensinar quem realmente pertence à nossa história. Se este vídeo ressoou em você, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais histórias da vida real que fazem você pensar. E lembre-se, sua voz é importante, então vamos continuar essa conversa nos comentários.